Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje, nessa segunda, com a nossa análise do céu, de tudo que vai acontecer, mas de uma outra forma, da forma que eu trago os símbolos, essa conexão com as mensagens ocultas através das estrelas que estão nos mostrando o que nós temos que olhar dentro da gente. Então, há uma ferida em todos nós, que só esse solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul, que entra no dia 20 com a entrada de sol em câncer, né? Então, só é uma ferida que só esse solstício conhece, que é essa luz que chega ao ápice, que é o dia mais longo do ano, começa a descer, ele começa a decair, ele vai diminuindo essa luz a partir desse momento. Então, é como se essa luz sussurrasse lá em cima que está de partida. E assim a sua jornada emocional, são celebrações que mascaram que lutos não vividos. Então essa semana o cosmos está rasgando o céu interno de todos nós com um relâmpago violeta, essa maturidade emocional que será medida pela coragem que a gente vai ter de nadar dentro das nossas próprias águas estagnadas. Então, venha decifrar essa mensagem que Vênus e Mercúrio também está nos trazendo, que eles vão ter essa conjunção essa semana e que eles deixaram gravado na energia dessa lua antes que a maré de Câncer apague tudo. Então vamos lá, um pouquinho da história. A mandala astrológica, ela nasceu na Mesopotâmia no século 16 a.C., onde os babilônios eles dividiram esse céu em 12 setores de 30 graus e observando cada constelação que regia um ciclo da própria vida humana. E esse zodíaco primitivo, ele era um calendário agrícola e espiritual. As estações ditavam que os plantios e as colheitas. Então a gente já tem muita simbologia ancestral aqui, mas também ritos de morte e renascimento interior. Então essa mandala é uma assinatura cósmica de que você não é o dono do tempo, que todos nós somos aprendizes dele. Esses 12 signos são as estações da nossa alma. E agora, em junho, Câncer é esse verão emocional. E o seu opositor, que é Capricórnio, está lá em dezembro, se representando o inverno kármico. Então, essa excelência humana nasce ao nos alinharmos a esse ritmo e não ao tentar dominá-lo. Então, esse solstício, ele não celebra apenas luz, ele expõe o meu medo secreto, o seu medo secreto, que toda conquista desmorona. Enquanto você disser eu estou bem, com lágrimas contidas e guardadas aqui dentro, esse dezembro, esse inverno será apenas um túmulo para promessas não cumpridas. Então, um arquétipo aqui que eu trago dessa semana, esse Câncer como Tétis. Tétis é a titânida que criou todos os rios, mas cujas lágrimas salgaram os oceanos. Então, qual é o seu poder hoje? O que esse arquétipo nos diz? É transformar as feridas emocionais em correntes de vida, em fluidez. Então, eu deixo aqui a pergunta a vocês: que rios internos você bloqueou com as suas próprias pedras? E essas pedras estavam escritas ali: não mereço. Agora vamos falar um pouco dessa limpeza com a lua, faxinar sob a energia da lua, sob essa lua minguante em touro, que vai entrar no sábado, dia 21. Então, ela já vai estar minguante, mas touro, ela entra em touro, no signo de touro, no sábado. Então, ela fica sábado, domingo e acho que um pouquinho da segunda, se eu não me engano. Então, é essa ordem que a gente tem dessa limpeza. É como se fosse uma guerra santa que a gente travasse contra todo o mofo que cresce quando a gente se trai por conveniência, quando a gente se anula. Então, cada objeto que a gente jogar fora é como se fosse um pacto rompido com esse autoabandono. Então, touro, gente, não é só acumular. Como todo mundo fala, é saber podar. A natureza corta as folhas mortas sem piedades, né? Para salvar o que a árvore
tá? Para preparar para o inverno. Então, em dezembro já não tenho mais uma folhinha, já não está nada verdinho. Vocês vão ver, vai estar só os galhozinhos. Então, é como se a gente nos integrássemos a essa natureza. Então, essa faxina sagrada que a gente tem que fazer agora é podar tudo que consome os nossos recursos e não nutre a nossa alma, que só drena a nossa energia. Então, é fazer com a natureza, porque semana que vem a gente vai ter essa lua nova em Câncer. Tá? Agora, a minguante ela vai estar nova, ela vai estar a lua negra, e ela se encontra com o sol. Então, é o casamento celeste do sol e da lua, a integração do feminino e do masculino, das polaridades. Então, é uma oportunidade para a gente entender toda a simbologia desse signo, dessa casa 4, e desse poder de integração. Então, a partir da lua nova da semana que vem, serão 29 dias o ciclo da lua, para a gente poder olhar, plantar, faxinar e plantar as sementes que a gente vai colher lá naquele inverno kármico, em dezembro, em Capricórnio. Então, é um momento muito importante para para várias situações que a gente quer dentro desse ciclo, dentro desses 12 signos desse planeta. Então, a gente tem que olhar para aquilo que a gente precisa limpar agora, para a gente poder abrir o espaço daquilo que a gente vai receber lá na frente, em Capricórnio. Capricórnio é aquele que sobe a montanha, né? Seria aquele carneiro que vocês já viram nas montanhas, desenho, eles estão lá com as patinhas naquela montanha alta, totalmente íngreme, eles estão ali subindo. Então, isso também é uma representatividade da simbologia desse período que nós vamos viver lá no inverno. Então, vamos voltar agora, tá? É como se você olhasse ao limpar, por exemplo, faxinar armários, faxinar estantes, faxinar até a parte, como que diz, eletrônica, você limpar coisas. Então, é como se você, para cada objeto descartado, você liberasse em você também e falasse: eu liberto do que me afasta da minha terra fértil. Gente, isso é limpeza para prosperidade e abundância também. Eu me liberto do que me afasta da minha terra fértil. Então, é como se você limpasse a sua casa, um exemplo, quando você estivesse limpando o chão e você olhasse para si mesmo e falava: água, leva o que eu insisti em chamar de conforto, mas era a minha prisão. Então, onde as minhas mãos limpam, que minha alma desenterre os ossos dos amores, dos sonhos que eu enterrei vivos durante toda a minha história. Então, a sujeira que você evita, ela vai se tornar o quê? O barro no alicerce do que você vai construir lá em dezembro. Então, é isso, é você estar em sintonia com essas energias, né, que a gente está falando. E agora, esse encontro de Vênus e Mercúrio, que seria Afrodite e Eros, a gente está falando aqui nessa linguagem, nessa integração, essa mensagem das estrelas. É como se Vênus, que ainda está em touro, depois vai sair, então a gente tem que aproveitar essa energia. Essa Vênus não pergunta se você é amada, ela sussurra. Você tem sido refúgio ou tumba para a sua própria carne? E esse Mercúrio está respondendo às palavras que você engoliu, criaram um pântano onde deveria haver um altar sagrado. Então, na mandala, é como se esse movimento, essa conjunção deles agora ativasse a comunicação os próprios relacionamentos que estão ligados, né, à casa A3 e à casa 7. Então, essa Vênus e Mercúrio, quando eles se unem em touro, eles reencenam o mito de Caduceu de Hermes, da serpente feminina, essa Vênus, e a masculina, que é Mercúrio, entrelaçadas no bastão da vida, que é o bastão, o caduceu de Hermes. Então, é como se fosse um chamado à nossa própria maestria. A natureza não negocia opostos, ela funde, integra. Então, seu caduceu interno exige que você una o quê? Então, às vezes a gente fala da fala com o sentimento, sabe? Então, o que você fala
tem que coincidir com o que está no seu coração. Fala Mercúrio, sentimento, coração, Vênus. Vocês estão entendendo a amplitude disso? A razão, e Mercúrio sendo essa razão e a Vênus o prazer. Então você tem que unir razão e prazer, e você tem que unir isso nas coisas que você faz. Então é como se eu tenho que realizar algo que eu sinta prazer, que eu tenha uma paixão, que seja visceral naquilo que eu faço. Como eu consegui descobrir com as minhas análises, com esse meu trabalho com o inconsciente coletivo, com o lado oculto, com essas mensagens cifradas, isso é algo que eu amo. Então eu tenho que buscar, é uma luta constante, é uma pesquisa constante de busca de informações na história, de ler sempre cada vez mais, porque a cada descoberta me traz 1000 dúvidas. Então é assim, e eu estou amando, eu amo fazer isso. Então só assim nasce a serpente dourada da cura, da nossa Kundalini. Então a gente está tendo um momento aqui interior de olhar para dentro da gente e fazer com que essa energia suba. Então, qual o código de cura? A conjunção aqui é um espelho duplo. O que você rejeita no masculino e no feminino externo, tá? É o exílio interno da sua força integral. Então, tudo aquilo que você rejeita, você precisa olhar com outros olhos para você fazer essa parte, fazer essa integração desse Sol e dessa Lua. E desse Vênus e Mercúrio, né? Porque eles estão ali mostrando através do mito, do próprio mito, né, de Eros e Afrodite, mas isso também fica para um outro vídeo. Então esses 29 dias que vão contar a partir da semana que vem com a lua nova, eles não são uma contagem regressiva, eles são como se fosse a última chance de reescrever esse parto em dezembro. E tem muita simbologia relacionada a esse parto nesse ano de 2025, tá? E esse Capricórnio, gente, ele não negocia meias verdades, ele vai trazer a colheita apenas do que foi plantado com lágrimas autênticas. Então, é como se a gente tivesse uma tarefa inadiável, que é registrar um padrão que sempre sabotou, né, aquela autossabotagem das suas colheitas, da sua abundância. Né? Então, a autossabotagem, a vitimização, o perfeccionismo são exemplos disso. Então, dê um nome, né, para isso. Ele representa meu dragão do solstício, né, o inferno astral, sei lá, dê um nome a tudo isso. E na semana que vem, é como se você escrevesse uma carta de demissão para esse movimento que te sabota, para esse padrão. Você vai se despedir dele e vai falar, não quero mais saber. Mas isso a gente vai falar na outra semana. Então, esse solstício é uma respiração de Gaia. É um suspiro que dura 26 mil anos. Um ciclo, né, total de todo ele. Então, sua jornada nos próximos 6 meses é uma folha, gente. O que são, né, nossa jornada dentro desse período tão grande. Então, é uma folha nesse sopro eterno. É como uma folha da árvore. São milhares de folhas numa árvore. Então, cada um de nós é uma folhinha que vai cair. E entre esse mês de junho e dezembro, esse Câncer Capricórnio, entre o útero e a montanha, tá? Vamos na simbologia, entre o útero e a montanha, você não busca a perfeição da natureza, busca lembrar-se que você é a natureza, com rachaduras e tudo. Então é uma assinatura cósmica num contrato que você não viu, mas assinou com seu sangue emocional. Então, nesses dias entre 20 e 22 de junho, o universo vai abrir um livro das águas profundas e vai perguntar para cada um de nós qual história tuas lágrimas contarão lá em dezembro. Então, se você já ouviu até aqui, é porque o seu inconsciente reconheceu a cena, a senha. A cena é ótima. A senha, que é o que entre essa conexão, há uma semente, né, de Capricórnio de dezembro que está esperando para brotar dentro desse sal das nossas dores.
e transformadas. Então, se você está aqui, é porque você também faz parte dessa conexão cósmica, dessas mensagens das estrelas. Você quer entender mais esse sussurro através de mensagens cifradas, dentro da simbologia que tudo isso representa para a gente, desde nossa ancestralidade lá atrás até agora, esse mundo contemporâneo e maluco que nós estamos vivendo. Então, toda segunda-feira, às 6 horas, a gente decifra aqui juntos uma linguagem secreta de um ciclo que a gente está vivendo dentro dessa mandala do zodíaco, dentro do como se diz, com a ilustração de mitos, de pequenas partes da história, a análise e a interpretação de toda essa simbologia com os ciclos da Lua e com toda a energia que o Sol nos traz como razão e a Lua nos inspira a cada mudança, porque nós somos como ela. Então, é mergulhando nesses ciclos dessa mandala cósmica é que a gente consegue começar a decifrar mais dessa linguagem secreta e começar a trabalhar em conjunto, em parceria com as energias da natureza, tá? Então, conte aqui nos comentários se você conseguiu identificar esse padrão, se você deu um apelido para ele, que nem eu falei, dragão, e até essa sexta, até quinta-feira, eu vou estar escolhendo uma história com um sonho, com relatos ancestrais, para poder estar trazendo para vocês na sexta arquetípica. E saiba, a sua jornada pode virar um oráculo para outras almas. Então, assim como as sementes do verão exigem o quê? Uma terra fértil, um solo úmido para o seu crescimento pessoal, ele pede o quê? Que as suas lágrimas sejam fertilizadoras. A perfeição é inalcançável, gente. Só a natureza é perfeita, e aqui está a lição. Ela nunca teme apodrecer para germinar. Está aqui a questão dessa perfeição da natureza. Então, agora chegou a nossa vez de buscar não a perfeição, mas a excelência e a nossa própria maestria. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu relato nos comentários, que eu vou adorar estar lendo e respondendo. E até o próximo vídeo.